Bom dia, irmãos, vamos dar início ao nosso culto de hoje. Para a convocação ao culto, convido os irmãos para a leitura do Salmo 16. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Convido a amada congregação que se coloque em pé, louvemos a Deus com o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E os teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por deuses trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas. Minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho o Senhor sempre à minha presença. Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá.
Convido a amada congregação para fazermos uma oração de invocação. Oremos, buscando a presença do nosso Deus. Pai eterno e santo, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Senhor grandioso, excelso, soberano, sublime, Deus Criador dos céus e da terra, Deus misericordioso, compassivo, justo, reto, bom, Senhor de toda a carne, a quem pertence a terra, os céus, os que estão na terra, o que na terra contém, tudo pertence a Ti, Deus. O Senhor é o Criador de todas as coisas e tem o direito sobre todas as coisas, Deus, que criaste, que formaste, pois tudo pertence ao Senhor. O Senhor é o Rei da glória, é a voz e a palavra que sustenta o universo. A Ti, Deus, prestamos homenagem, culto, adoração, louvores e também desejamos, Deus, com todo respeito e reverência, sermos instruídos pela Tua santa palavra. Neste momento, Deus, queremos oferecer ao Senhor um culto, Deus, desejamos que seja um culto verdadeiro, em verdade, em espírito, um culto que de fato, Deus, homenageie o Senhor, glorifique o Senhor, somente o Senhor. Entendemos, no entanto, que somos pecadores, falhos, indignos, Deus, e lhe pedimos sinceras desculpas e perdão pelas nossas falhas e pecados, e apelamos pelas Tuas muitas misericórdias, pois em Ti está o perdão para que os homens o temam. Receba, Deus, nosso culto, nossa adoração que lhe prestaremos a partir deste momento. Se for do Teu agrado, esperamos que seja, Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amados irmãos, vamos para o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graças aos outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Eu vos convido à leitura do Salmo 103. Faremos a leitura a partir do verso 1, leremos até o verso 11. Salmo 103 vem abordar a questão da misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, nem nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Esse salmo é um salmo muito bonito, que vem falar, como dissemos, das misericórdias de Deus, né? E quando se aborda o aspecto das misericórdias de Deus, todos os atributos de Deus, eles são intensos, puros, verdadeiros, profundos, imutáveis. E quando nós observamos as misericórdias de Deus, nós vemos atributos de Deus que nós podemos perceber na nossa vida.
como a própria misericórdia, a compaixão, né? Quando diz compassivo, quer dizer que Deus tem compaixão, né? Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus é longânimo. Ele não é impulsivo a ponto de trazer um juízo sobre nós assim que pecamos. Ele é longânimo. E esses atributos de Deus, a compaixão de Deus, a sua longanimidade, o fato de não nos tratar conforme os nossos pecados, pode nos gerar uma sensação de impunidade. Isso pode gerar uma sensação de impunidade, pode nos trazer a sensação que Deus ele não vai ter aversão a iniquidades e pecados que cometemos. Isso não é verdade, porque aqui está tratando de um atributo de Deus, mas Deus tem outros atributos, como justiça, por exemplo, como ira, por exemplo, né? Então, Deus, ele é intenso em todos os seus atributos. Então, as misericórdias de Deus é um fato para que alimente em nós gratidão. Porque todos nós, de fato, pecamos, e Deus, ele não nos trata conforme os nossos pecados. Ele não nos trata assim, ao contrário. Ele nos trata com amor, com misericórdia e tal, mas isso não legitima uma situação que nós podemos viver pecando inconsequentemente, porque Deus é misericordioso, porque Deus também tem outros atributos, né? Então, dentro desse aspecto das misericórdias de Deus, o que podemos tirar de prática para a nossa vida? Agradecer a Deus por isso, pela sua compaixão, pela sua longanimidade, por não nos tratar segundo os nossos pecados, e buscarmos sempre não usar isso como um trampolim para viver cada vez mergulhando mais em pecado, não, mas aproveitar isso para falar: Senhor, muito obrigado, e me ajude a ser melhor, perdão pelos erros que eu cometo, me ajude a ter uma vida de maior santificação. E esse Deus que é inteligente, extremamente inteligente, um Deus que criou o universo, é extremamente inteligente, e um Deus que conhece a essência da criatura que Ele criou, que sabe todas as coisas, que é onisciente. Esse Deus vai entender a intenção do nosso coração, a vontade que temos de sermos 100% santos. Entende também a nossa inclinação natural para algumas coisas que são fraquezas para nós. Ele entende todas essas coisas, mas nós não podemos nos apegar nisso para termos uma vida de pecado, né? Foi para a santidade que nós fomos eleitos, foi para honrar a Deus que nós fomos eleitos, né? Então, dentro desse conjunto aqui de misericórdia de Deus, está o perdão, né? Veja o verso 3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Veja que muitas vezes na Santa Palavra de Deus, o perdão dos pecados está relacionado a enfermidades físicas, muitas vezes, como lá em Tiago: está algum entre vós doente, chame os presbíteros, eles orarão, e a oração da fé salvará o enfermo, né? Levantará esse enfermo e tal. Então, muitas vezes, algumas doenças não, né? Mas algumas doenças são provenientes, muitas vezes, de culpa ou de situações que nós mesmos causamos, né? Mas aqui diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades, redime a tua vida da cova, ou seja, e te coroa, né, de graça e misericórdia. Ele transforma situações que te levariam à morte mesmo, morte espiritual, né, uma morte eterna, e transforma essa situação te dando coroa de graça e misericórdia. Então, é de fato um Deus extremamente poderoso que poderia e seria justo Ele nos condenar facilmente, mas Ele é compassivo, misericordioso, longânimo, perdoa as nossas iniquidades, cura as nossas enfermidades, nos redime da morte. Olha o termo, né? Redimir, né? E nos coroa de graça e de misericórdia, tá? Além disso, verso 8 e 9, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo
e assaz benigno, ou seja, muito, muito benigno, tá? Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, tá? E já falamos, né, que não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. E aqui mostra a diferença desse Deus altamente misericordioso, justo, sensato, inteligente, que conhece a essência do ser humano, que conhece as coisas, que se mantém separado do mal. Deus tem poder para fazer o mal se ele quiser, o mal moral que eu digo, né? O mal das adversidades ele de fato faz, mas o mal moral ele não faz, né? Mas ele tem poder para isso. Mas aqui vai falar, olha a grandeza de Deus e a diferença com relação a nós. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Agora olha só, para os que o temem. Então essas misericórdias de Deus é misericordioso também com os ímpios, mas do jeito que está descrito aqui, com essa intensidade aqui, que está descrito, né? É para aqueles que o temem. Então é por isso que nós não podemos, né, usar, vamos dizer assim, dessa misericórdia grande e bondade de Deus para termos uma vida de pecados, né? Antes nós tememos e sabemos que Ele também é justiça, que Ele também é ira, né? Mas nós respondemos sempre, sempre, em todas as situações do nosso relacionamento com Deus, nós respondemos com gratidão. Então, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ser assim conosco. Muito obrigado. Tá? Então, nesse momento, vamos fazer uma oração de confissão. Se houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno. Eu estarei orando em voz audível, uma oração de confissão. Oremos. Pai grandioso, glorioso e excelso, nós te louvamos, Deus, nós te adoramos, nós adoramos o Senhor pelo que o Senhor é, e nós louvamos ao Senhor pelas coisas que o Senhor faz, Deus, pelas coisas que o Senhor fez. Nós adoramos, Deus, o Senhor, pela sua essência, pela sua benignidade, pela sua justiça, pela sua ira que é santa e perfeita, pelas suas misericórdias. Nós adoramos o Senhor pelo seu amor, porque o Senhor é amor. E te louvamos, Deus, pelos seus grandes feitos poderosos de livrar o seu povo, de guardar e proteger, de nos instruir. E também, Deus, de nos tratar com misericórdia, compaixão, não nos tratar segundo os nossos pecados, do Senhor ser compassivo para conosco, Deus, do Senhor ser longânimo, da sua repreensão não durar, Senhor. Nós adoramos o Senhor pelos seus grandes feitos e te louvamos. Neste momento, Deus, diante do Senhor, nós reconhecemos que somos sim pecadores, que o Senhor está certo e nós errados, Senhor. E nós lhe pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes queremos impor a nossa vontade, os nossos pensamentos, a nossa razão, queremos ter razão com as coisas. E nós lhe pedimos perdão, Deus, e queremos, de fato, mergulhar nessa misericórdia para que a nossa gratidão seja alimentada. E nós agradecemos o Senhor de todo o nosso coração, porque apesar de tantas falhas que temos, o Senhor nos ama, nos guarda, nos protege. E nós queremos responder positivamente, Deus, tendo uma vida melhor. Precisamos da tua ajuda, porque sem ti nós nada podemos fazer. E lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, e cremos, Deus, que o Senhor nos perdoa. Muito obrigado pela tua graça e amor. Cremos na tua palavra que diz que o Senhor nunca mais nos lançará esses pecados em rosto, e o Senhor lançará esses pecados no mais profundo abismo e se esquecerá deles. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero pedir aos irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 51.
Durante esse momento de louvor, naquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. E no 51. Não desanimes, ó coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Se não te deixará, Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Se não te deixará, Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Se não te deixará, Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende bem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Se não te deixará, Deus cuidará de ti. Convido os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 42. Estamos analisando no Catecismo os 10 mandamentos e chegamos agora no 8º mandamento, que diz: não furtarás. Dia do Senhor 42, pergunta 110. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Resposta: Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda avareza e todo o abuso e desperdício das suas dádivas. O 8º mandamento, não furtarás, é um mandamento muito amplo, porque
existem muitas possibilidades de nós furtarmos pessoas. Quando nós falamos não furtar, nós imaginamos sempre alguém pegar algo material de outro indevidamente. Isso também, obviamente, nós não devemos fazer. Também é um furto, nós não devemos furtar, né? Mas os negócios ilícitos, por exemplo, que é chamado nas escrituras de balança enganosa. Eu regular a balança do meu comércio, o cliente pede 1 quilo, a balança vai mostrar 1 quilo, mas na verdade eu estou pesando 950 gramas. Eu estou furtando 50 gramas dele. E dentro deste princípio, todo tipo de ação para conquistar dinheiro, benefícios e tudo que seja ilícito, nós estamos furtando de alguém. Como um vendedor que vai vender algo e promete algo que não tem naquele produto que está sendo vendido. Além disso, diz aqui, usura. Usura é agiotagem, é emprestar dinheiro cobrando uns juros, ou um juros grande, tá? Não devemos defraudar. Essa questão do defraudar, irmãos, é uma questão também bastante profunda. O que é defraudar? Defraudar é insinuar, oferecer algo que nós não estamos dispostos a oferecer de fato. Se você pensar nisso, o apóstolo Paulo lá aos Tessalonicenses, ele diz justamente que essa questão do defraudar, Deus é vingador disso. Se você pensar no defraudar como defraudar você pode incluir aqui, inclusive, a questão da sensualidade. Por exemplo, uma mulher quando ela se veste com muita sensualidade, ou quando ela fica postando fotos nas redes sociais com muita sensualidade, ou ela sai na rua daquela forma, essa também é uma defraudação, porque ela está, quero procurar um termo um pouco mais suave, né? Ela está quase que promovendo uma ação que ela não está, ela está provocando uma reação, digamos assim, nos homens, que ela não está de fato disposta a cumprir aquilo. Pelo menos não para todos, talvez para nenhum. Muitas vezes para nenhum. Às vezes ela faz aquilo, nem pensando que vai fazer isso. Mas na verdade ela está provocando uma situação que ela não está disposta a cumprir. Isso é o defraudar. Tá? Então está furtando das pessoas o direito a pessoa se manter em paz e santificação. E muitas vezes ela está furtando, principalmente quando ela vem na igreja com esses trajes, né? Não estou me referindo à nossa igreja local aqui, porque graças a Deus não temos esse problema aqui entre nós, né? Mas digo na igreja no geral. Muitas vezes a mulher ela vai na igreja com roupas provocantes, sem a intenção de satisfazer o desejo que ela vai provocar em alguém. Isso também é defraudar. Isso também é furto, porque ela está furtando o estado de santificação de alguém, que vai ter que ficar lutando ali para não se envolver com isso. Então, também, como nós falamos, vendedores, né? Vamos supor um homem que ele precisa vender um produto e ele promete algo que ele não está disposto a oferecer naquele produto. Ele quer vender um carro e ele promete algo que o carro não vai suprir para aquele que está comprando. Isso também é o defraudar. Isso também é furtar o direito da outra pessoa de saber o que exatamente ela está adquirindo, né? E o mais interessante, só para a gente ficar em pouco tempo, né? Aqui, o que eu digo mais interessante é no sentido do nosso relacionamento com Deus, tá? Deus proíbe toda a avareza e todo o abuso e desperdício das suas dádivas. Então, tudo que Deus concede ao homem é para ser aplicado de acordo com o seu reino. E o homem muitas vezes se nega a aplicar aquilo que ele consegue fazer. Ele pode fazer para o reino de Deus, mas ele se nega a fazer aquilo. Ele está furtando as dádivas que o próprio Deus deu para ele. É como na parábola dos talentos. Mas olha só, eu quero mencionar aqui com os irmãos, no livro dos Provérbios, capítulo 21. A igreja, irmãos, ao longo do tempo, a igreja fiel que eu digo, não a igreja falsa que manipula muito dinheiro.
A igreja fiel, ela passa com muita dificuldade ao longo da história, com muita luta. E nós vemos que são poucos que se envolvem no trabalho, são poucos que se dedicam para que a igreja ela obtenha seus frutos, são poucos que contribuem. As pessoas demonstram um grande desinteresse pela igreja de Cristo, no sentido que elas têm dádivas que receberam de Cristo, mas não aplicam essas dádivas na igreja de Cristo. Então vemos aqui, Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. A Bíblia chama a igreja de casa de Deus. O apóstolo Paulo chama de casa de Deus. Várias passagens bíblicas chamam casa de Deus. E é a casa onde há mais sabedoria. Não existe um lugar, uma casa com mais sabedoria do que a casa de Deus, onde o povo de Deus é instruído pela santa palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E aqui diz que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. E também aqui, irmãos, no Provérbios 23, por volta do verso 23, compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Quando diz aqui, compra a verdade e não a vendas, quando você está em contato com a verdade, que é Cristo, que é a palavra de Deus, não a vendas, porque isto é inegociável. A verdade, se você encontrou a verdade em Cristo, isso é inegociável. Você não pode simplesmente deixar essa verdade de lado, porque o apelo do mundo, o apelo da família, o apelo dos seus próprios desejos e tudo, te leva a afastar-se dessa verdade. Isto é furtar de Deus a dádiva que Ele te deu, porque Ele te abriu os olhos espirituais e te mostrou a verdade. Essa verdade, ela é inegociável. O que dizer de pessoas que manipulam a verdade de Deus para manter membros, para que aumente receita na igreja ou para que qualquer outro motivo? Isso é furtar Deus. A verdade, ela é inegociável. Se nós olharmos pela questão histórica, Deus, quando revelou a Martim Lutero que o justo viveria pela fé, e ele se indignou contra a venda de indulgências, e ele coloca suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg para debater aquele assunto com a igreja. E essas 95 teses, a maioria estavam relacionadas à venda de indulgência, à indulgência. E nós sabemos que a igreja não aceitou aquilo e ele foi condenado à morte. Um pouco antes, aliás, após a sua condenação à morte, a igreja o chamou para uma audiência, para um tribunal. E nesse tribunal falaram para ele: Lutero, nega tudo isso que você está ensinando, que nós vamos retirar essa sua pena de morte. E a igreja iria matá-lo de fato. Só não o matou porque ele era alemão e os príncipes alemães o protegeram na Alemanha. Mas ele foi condenado à morte. E a igreja falou para ele: Lutero, nega isso que você está ensinando, que nós retiraremos a sentença. E ele diz: se vocês me mostrarem nas escrituras que estou errado, eu negarei. Se não, a verdade e somente a verdade a todo custo. Mesmo sabendo que iria morrer, ele não sabia que aqueles príncipes iriam protegê-lo. Mesmo sabendo que iria morrer, ele disse isso. Então a verdade, ela é inegociável. Irmãos, encontrou uma igreja fiel e verdadeira? Permaneça nela. Não venda isso, não negocie isso por nada, por satisfação pessoal, por apelo do mundo, por apelo de família. Encontrou a rocha, firme-se nela, e todas as dádivas e dons que Deus te concedeu, use e aplique para o bom andamento desta igreja e se mantém fiel. E que Deus abençoe essa porção da sua santa palavra, tá? Vamos direto para
a mensagem, quero convidar os amados irmãos para a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Alguns meses atrás eu trouxe um estudo sobre esse tema. Tinha poucas pessoas, né? E eu senti o desejo de trazê-lo num culto público. Então, Lucas 10. Leremos a partir do verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intento de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Quero convidar os amados irmãos para uma breve oração. Oremos. Pai Santo e Eterno, a Ti toda a honra e toda a glória. Nesse momento de culto, Deus, nós reunidos nesta Santa Comunhão, estamos agora diante da Tua Santíssima Palavra, Senhor, e lhe pedimos que Teu Santo Espírito venha nos instruir, ó Deus, para que possamos entender essa Tua Palavra revelada. Muitas vezes, Deus, nós lemos a Tua Palavra muitas vezes, e em algum momento da nossa vida o Senhor nos revela elementos que estão revelados aqui, o Senhor nos mostra, nos ilumina, elementos que estão revelados nesta palavra. E por isso, Deus, nós pedimos a Tua instrução, rogamos a Ti, com todo respeito e reverência, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar nesta palavra já revelada. Pedimos mais uma vez perdão pelas nossas falhas e pecados, e nesse momento, Deus, eu lhe peço que eu diminua, que eu desapareça e que somente prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, a misericórdia de Deus encarnada. Agora há pouco nós lemos uma parte do Salmo 103, onde foi abordada a questão da misericórdia de Deus e alguns aspectos
dessa misericórdia de Deus. Cristo é a plenitude de todas as coisas. Cristo é a própria misericórdia de Deus materializada, encarnada. O próprio Deus que se fez um de nós por pura misericórdia e por graça e se tornou um homem sujeito a dores, sujeito a tentações, sujeito ao abandono de pessoas, às traições, passou por uma condenação injusta para salvar a sua igreja. Esta é a própria misericórdia de Deus, que testemunhas oculares atestaram que viram e que conviveram com ela. E esta misericórdia de Deus, que é o próprio Cristo, é revelado nas Santas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, pois Ele é o Verbo. Esta misericórdia de Deus encarnada, quando estava no seu ministério terreno, enfrentou duras críticas daqueles que se dedicavam à frieza e à hipocrisia de uma religião vazia, que não se aprofundava em elementos como o amor e a própria misericórdia. Mesmo com a misericórdia de Deus à frente deles, eles podiam ver e até tocar na misericórdia de Deus, na pessoa de Cristo. Ainda assim, eles tentavam impor os preceitos vazios da sua religião. E isto aconteceu aqui com este escriba. Se nós olharmos aqui no texto que lemos, no verso 25, um homem intérprete da lei, um homem que conhecia tecnicamente a lei que estava escrita, e perguntou a Cristo para colocar Cristo à prova. Se você olhar aí o verso 25, você vê que a intenção dele era colocar Jesus à prova. E ele então faz uma pergunta que ele sabia a resposta. E ele diz aqui: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então lhe perguntou: o que está escrito na lei? E ele menciona o resumo dos 10 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus falou: então faz isso e viverás. Só que todo mundo sabe que ninguém consegue cumprir aquela lei à risca, e aquela lei então ela será ineficaz para justificar. E aquele homem então ele insiste, mas ele insiste agora não naquela condição de querer colocar Jesus à prova, mas agora para querer se justificar. Olha como o ser humano, ele diante de Deus, o ser humano ele está nu de tudo. As suas intenções são nuas diante de Deus. Diante dos homens, pode ser que consiga algum efeito isso. Primeiro, colocar a pessoa à prova. Viu que a pessoa percebeu, agora tenta justificar-se de alguma maneira, para tentar amenizar a situação que ele mesmo criou. Só que diante de Deus, irmãos, as nossas intenções, elas estão totalmente descobertas. Elas estão visíveis. Não tem como esconder algo dos olhos poderosos de Deus. Chamas de fogo consumidor. Um Deus que é onisciente. E este homem, então, embora conhecesse a lei, tecnicamente, um bom intérprete da lei, que respondeu precisamente, respondeu correto quando Cristo perguntou. Ele agora demonstra que ele não conhece de fato Deus da lei. E ele tenta então justificar-se diante de Deus. E veja aqui o verso 29, né? Ele, porém, querendo justificar-se. Algo totalmente inútil, impossível, uma perda de tempo. Não tem como nós nos justificarmos diante de Deus. A nossa postura diante de Deus tem que ser como Davi nos seus salmos e confissões. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos. Meu pecado está diariamente diante de mim. A minha vida se tornou sequidão de estio. Os meus ossos estão secando pelos meus constantes gemidos todo dia. Essa é a sabedoria. Uma vez que, infelizmente, nós pecamos mesmo.
não justificar diante de Deus, mas reconhecer diante de Deus que Ele é santo e nós extremamente pecadores. Então ele, tentando justificar-se, ele diz: quem é o meu próximo? E Jesus então, ele conta essa parábola. E ao contar essa parábola, Jesus ele demonstra aqui 3 pensamentos comuns que existem entre os homens. O primeiro pensamento é representado aqui pelos salteadores: egoísmo, usurpação, querer priorizar a si mesmo que os outros fiquem fragilizados, e tirar o direito dos outros para ter algum benefício, usurpar o que não é dele, pegar dos outros algo que pertence a outro, direito que pertence a outro, honra que pertence a outro, tirar para a sua própria usurpação. Pessoas assim olham o próximo não com misericórdia, mas apenas com a intenção de tirar algum tipo de vantagem daquela pessoa. Eles querem tirar o que eu posso ter de benefício daquela pessoa. Esse é o salteador. Pode ser que nós não saiamos nas ruas roubando as carteiras e celulares das pessoas, mas muitas vezes nós agimos com esse mesmo princípio. Quando o salteador, o ladrão propriamente dito, ele vê alguém na rua e fala: o que aquela pessoa tem que eu posso roubar dela? Ah, eu vi um celular, vou lá roubar aquele celular. Muitas vezes as pessoas, elas agem assim. O que aquela pessoa, ela observa algum benefício que ela pode retirar daquela pessoa, tirando o direito da pessoa. Então, esta pessoa, como os salteadores, eles olham para os outros com a intenção de tirar vantagem deles e obter algum benefício próprio. Veja aqui Filipenses capítulo 2. Se você quiser apenas ouvir, é apenas um versículo. Filipenses capítulo 2, ao verso 21, que ele diz assim. Vou abrir errado. Filipenses 2, 21. Que diz assim: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, quando a pessoa ela para de buscar Cristo, o que pertence a Cristo, o direito de Cristo, ela começa a procurar os seus próprios benefícios e as demandas da sua vida. Esse é o primeiro pensamento, salteadores: egoísmo e usurpação. O segundo pensamento é o que aconteceu com o levita e os sacerdotes. Pessoas religiosas que conhecem a lei de Deus em detalhes, mas não entendem o real sentido dela. Olha só, aquele homem no caminho, ele estava sujo, quase morto, estava ali agonizando à beira do caminho, e os fariseus não tocavam em pessoas assim, porque eles achavam que eles ficariam impuros se tocassem em pessoas assim. Então eles negligenciaram a misericórdia, em função, se apegando a uma falsa religião. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui em Mateus, quando Jesus fala com os fariseus, Mateus 23, 23 e 24. Mateus 23, versos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Aqui tem 2 erros, né? Algumas pessoas usam esse versículo para dizer que Jesus está dizendo para não dizimar. Não é isso. Jesus está dizendo que é para dizimar, né? Mas ele fala que o preceito mais importante é a misericórdia e a justiça. Então nós devemos fazer uma coisa sem omitir a outra. Ou seja, nós devemos dizimar, mas nós devemos ser misericordiosos e justos. E não ter que fazer as 2 coisas, não somente uma. E depois ele diz: cegos guiando cegos. E o terceiro pensamento é o samaritano, que enxergou o outro como parte de si mesmo.
como poderia ser ele mesmo. Um homem como qualquer outro, aquele que estava ali. Qualquer homem que estivesse passando ali com aqueles salteadores poderia ter sido a vítima daqueles salteadores. Então aquele samaritano, ele se coloca no lugar daquela pessoa, né? Somos todos iguais e precisamos uns dos outros. O samaritano demonstra o pensamento daquele que entendeu o reino de Deus e os seus preceitos. Quero convidar os irmãos aqui, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 3. Verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então veja que nós temos aqui três pensamentos: os salteadores, que representam o egoísmo e a usurpação das pessoas; o levita e o sacerdote, pessoas que não entenderam Deus, entendem preceitos de uma religião, mas não entendem Deus; e o samaritano, que é aquele que entendeu o propósito de Deus, que é viver o amor e a misericórdia. Agora eu quero convidar os amados irmãos para a aplicação dessa parábola. Jesus então começa a dizer essa parábola para aquele intérprete da lei, verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, Lucas 10, 30: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Qual que é a grande aplicação dessa parábola? A decisão que esse homem tomou de sair de Jerusalém para ir para Jericó. Jerusalém representa a cidade santa, onde havia o templo, onde as pessoas iam adorar. Representava Deus, a cidade de Deus, onde está o monte de Deus. E Jericó representava a cidade do pecado, onde estavam os prazeres, onde estava as vantagens pessoais que as pessoas tinham, a satisfação temporal e momentânea que as pessoas tanto buscam na vida. Note que este homem, ele saiu do lugar santo para ir para o lugar de pecado. Em determinado momento, por alguma razão, ele tomou a decisão de sair do santo para ir para o lugar de pecado. E a palavra diz que ele descia, esse homem descia. E ao fazer isto, quando esse homem então ele decide sair do lugar santo para ir para o lugar de pecado, ele começa a declinar, e a sua vida começa a declinar, e ele começa a descer. E quando a pessoa sai do santo, sai da rocha, ela sai do esconderijo do Altíssimo, ela está abrindo mão de toda a sua herança, como fez o filho pródigo. Ela está abrindo mão da proteção do pai, ela está abrindo mão de ficar como Cristo falou. Quantas vezes Jerusalém quis te proteger, como a galinha protege os seus pintainhos embaixo das minhas asas. Esta pessoa está deliberadamente, por decisão própria, abrindo mão de tudo isso, tão cego e envolvido pelas ilusões da vida. Então ela começa a sair do santo, do lugar santo, para ir para o lugar do pecado. E a vida dela começa a declinar e declinar. E a Bíblia fala que um abismo são outro abismo, e é queda atrás de queda. Porque essa pessoa então ela sai da luz e ela começa a entrar em trevas. E inevitavelmente, o que acontece é que essa pessoa ela vai encontrar salteadores. Ela pode não encontrar assaltantes reais que estão lá com um revólver em punho para roubar algo material dela. Pode ser que ela não encontre isso, mas ela encontra salteadores espirituais, emocionais, salteadores da energia dela, salteadores da paz dela, salteadores da comunhão que ela tinha com Deus, salteadores da alegria dela. Pessoas, situações, questões da vida que vão roubar dela tudo aquilo que Cristo conquistou e trouxe, e está lá em Jerusalém, está lá no lugar santo, mas ela se envolveu tanto com as ilusões e com as pressões e com as palavras das pessoas. Irmãos, regra de fé é a Bíblia, não é o que as pessoas falam, não é o que as pessoas exigem de nós. Deus em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Isso é a primeira coisa. O dever de todo homem é cultuar o seu Deus, é manter-se na rocha, com os pés firmes. Ele já tirou os nossos pés de um charco de lodo e firmou na rocha. A nossa obrigação é nos mantermos lá, desenvolver a sua salvação e vocação, como os apóstolos ensinaram, e não negligenciar tão grande amor. E quem sai de Jerusalém e vai para Jericó, inevitavelmente, em algum momento da caminhada, vai se deparar com salteadores. Isso vai acontecer, irmãos. Isso, eu não estou falando por opinião, isso está revelado na aplicação da parábola. E uma pessoa que tem uma consciência da vida e viu pessoas como estavam e como estão, pessoas que como estavam quando tomaram essa decisão e como estão agora, irmãos, é deprimente. É deprimente. Portanto, não saia de Jerusalém, não se iluda com a Jericó, porque haverá salteadores no caminho que vão roubando e tirando de nós tudo aquilo que Cristo graciosamente conquistou para que nós possamos viver ali. Se você olhar, até mesmo, olha só, a palavra de Deus fala que ele é contra o julgo desigual. Um cristão casar-se, por exemplo, com um incrédulo. Deus não gosta disso. Mas, olha só essa misericórdia de Deus como é ampla. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele se refere ao julgo desigual, ele fala que quando um cônjuge é cristão e o outro é incrédulo, o outro usufrui da santificação da herança daquele cristão ali. Ele é santificado pelo cristão, o outro cônjuge ele é santificado. As bênçãos do lar estão sobre ele também. Ele não tem direito àquilo, mas o cristão tem. Então, mesmo Deus sendo contra ao julgo desigual, aquele cristão ainda assim ele tem essa herança e Deus cuida dele ali, daquele lar dele, mesmo o marido ou a esposa sendo ímpio ou ímpia. Mesmo assim. Então, quando o cristão, quando parte dele deixar Jerusalém, ele está abrindo mão de tantos benefícios que ele nem percebe que ele tem, e está declinando totalmente, se entregando praticamente aos salteadores das coisas espirituais. Sabe aquele ditado bem comum que nós falamos aqui? Era feliz e não sabia? É exatamente isso. Era feliz e não sabia. E aí caiu nas mãos dos salteadores. E esses salteadores, olha o estado que eles deixaram aquele homem. E eu posso dizer para vocês, eu como um pastor já com idade, mais de meia idade aí, né? Eu posso dizer para os irmãos que isso daqui é um fato. Aquele que deixa Jerusalém e vai para Jericó, seja pelo motivo que for, às vezes o motivo parece ser nobre. Parece ser nobre o motivo. Ah, meus filhos, minha família, parece ser nobre o motivo. Essa pessoa vai ser encontrada em algum momento da vida, sujo, caído, quase morto, pela dureza da vida, pela crueldade da vida, quando a pessoa sai da proteção de Deus, de Jerusalém. E olha só, certo homem, verso 30, descia de Jerusalém para Jericó, veio cair na mão dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. A pessoa fica magoada, a pessoa fica atingida emocionalmente, seu coração fica partido. Aqueles salteadores depois os deixam semi-morto, a pessoa fica em profunda depressão, sem alegria de viver, sem ânimo, sem decisão, sem iniciativa. Irmãos, quão grande loucura é sair de Jerusalém e descer para Jericó. Se pudesse ver um filme antes do que vai acontecer, o pessoal fala, não vou sair daqui não. Mas é isso que Cristo fala. Depois vem aqui o verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e também passou de largo. Olha, quero chamar a atenção para a palavra casualmente, do verso 31.
esse levita e esse sacerdote, eles não estavam mais em contato com Deus. Isso aqui, para eles, foi algo fortuito. Não foi Deus que enviou eles ali. Não foi Deus que enviou eles ali para ver aquele homem. Porque eles casualmente viram aquele homem. Casualmente. Não era algo determinado para eles, aquilo. Ou seja, eles, quando se diz aqui casualmente, já está mostrando que eles já estavam desligados do governo de Deus. Fortuitamente, casualmente. Tanto o sacerdote como o levita, eles passaram por aquele caminho e viram aquele homem semi-morto. E por que casualmente? Por que eles estavam desligados do governo de Deus? Porque tanto o sacerdote como o levita estavam fazendo exatamente o mesmo que aquele homem que foi encontrado semi-morto no caminho. Eles também saíram de Jerusalém. Eles também estavam declinando. Eles também estavam descendo para ir para a cidade do pecado. E casualmente, ou seja, não foi Deus que governou eles para que vá lá e faça algo. Eles estavam da mesma forma distantes das asas de Deus. Da mesma forma eles saíram do esconderijo do Altíssimo. E eles ainda tinham um agravante. Eles ainda mantinham os preceitos de uma religião fria, como Jesus está ensinando para o intérprete da lei aqui, para aquele escriba. Nós falamos no começo, o primeiro pensamento, os fariseus, se vissem alguém sujo, moribundo ali, agonizando, eles não queriam colocar as mãos, porque eles não queriam se contaminar com aquilo. Irmãos, isso é uma tremenda troca de valores. É quando Cristo, num dia de sábado, na sinagoga, aparece um homem com a mão ressequida, e Cristo levanta e cura aquele homem. E os homens dizem, mas como você faz uma coisa dessa ao sábado? Você não pode fazer isso. Jesus fala, é lícito fazer o bem ou fazer o mal. Irmãos, em cada situação da nossa vida, pergunte para si mesmo e não tome uma decisão antes de você mesmo obter a resposta. Pergunte para você mesmo, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? É lícito fazer o bem de eu me firmar na rocha, de aprender de Cristo, para que de fato eu seja luz? Ou é lícito fazer o mal, é abandonar a rocha, é abandonar Cristo e mergulhar nas trevas junto com os outros? Sendo que eu não vou poder ajudar ninguém, pelo contrário, também vou cair na mão dos salteadores, também estarei declinando, indo de Jerusalém para Jericó. Esse sacerdote, esse levita deveriam perguntar, é lícito eu deixar Jerusalém para descer até Jericó? Em cada situação da sua vida, pergunte para si mesmo, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Isso que eu quero fazer é bom ou ruim? Isso vai causar algum bem ou vai causar algum mal? Isso vai fazer bem para alguém ou vai fazer mal para alguém? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Esta é a religião cristã. Esse é o amor. Esta é a misericórdia. E não os preceitos frios de uma religião infrutífera que fez Jesus amaldiçoar a figueira. A figueira representava a religião do judaísmo dos fariseus. E a videira representava a igreja. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é um agricultor, cada ramo estando em mim deve produzir frutos, porque sem mim nada podeis fazer essa videira. A figueira representa a religião inútil, que tem folhas, flores, parece ter um aspecto de vida, mas chega lá, não tem um figo para alimentar a fome de alguém. E Jesus então amaldiçoou aquela figueira e disse, eu sou a videira verdadeira, não no mesmo texto, né? Mas no contexto, a Bíblia é contextual. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, irmãos, as propostas para sairmos de Jerusalém para irmos para Jericó, elas acontecem várias vezes por dia. Pressão de família, pressão do mundo, pressão dos nossos próprios apelos, trevas. Quando nos afastamos, quando ficamos muito tempo sem contato com a palavra de Deus, nós começamos a seguir nossa própria imaginação. Por isso eu falo, nunca tira a tua vida da Bíblia. Nunca tira a tua vida da Bíblia, não tira a Bíblia da tua vida.
Nunca tira a tua vida da Bíblia. Mergulhe na Bíblia e fica lá, ela é a rocha. E aí então esses salteadores começam a descer para Jericó. E casualmente eles estavam descendo ali, porque eles estavam fazendo a mesma coisa. Eles não estavam a serviço de Cristo ali, eles não estavam a serviço de Deus. Esse sacerdote, esse levita, eles não estavam. Casualmente eles viram alguém que poderia ter sido um deles. Poderia ter sido um deles ali. Depois vem o verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Olha só que interessante que esse samaritano, ele também desceu. Ele também estava descendo. Ele também estava descendo. De Jericó, de Jerusalém para Jericó, ele também estava. Só que a diferença dele para os três primeiros, o homem que foi vítima e os dois religiosos que estavam descendo ali, é que ele não está descendo ali casualmente. Note aqui no verso 33. Certo samaritano que seguia seu caminho. Aquele homem estava no seu caminho legítimo. Ele estava lá com um fim bem definido, com um propósito determinado, governado por Deus. Ele estava ali para aquilo mesmo. Ele estava no seu caminho legítimo. Este samaritano que está descendo aqui do santo para o pecado é o próprio Cristo, que não pecou, mas ele desceu no ambiente do pecado. Ele desceu do santo, ele saiu de ser glorificado, desceu aquele caminho onde haviam salteadores, onde havia o mal, onde havia a crueldade, onde haviam pessoas quase mortas, pessoas sujas, pessoas desanimadas, pessoas deprimidas, pessoas em conflitos internos, pessoas magoadas, pessoas sangrando por dentro, sem que ninguém possa ver uma ferida exposta. As pessoas veem e tentam cuidar, mas quando a pessoa está com uma ferida por dentro, e quando a pessoa está sangrando por dentro, quando a pessoa está agonizando por dentro, e que os outros não veem, Cristo veio, porque Cristo vê. Então ele saiu do santo, ele saiu de lá, de Jerusalém, mas não casualmente. Ele saiu porque era o seu caminho. Ele veio cumprir a sua missão, ele veio fazer o seu caminho, e ele desceu ali, e ele viu o que poderia ter sido eu ou você ali. E de fato eu creio que ele fez isso conosco e nos achou assim. Muitos de nós estavam assim, irmãos. Muitos, não poucos. Talvez até todos, não sei. Mas estava ali, ó, aquele homem semi-morto. Então Cristo, que é o samaritano, seguia o seu caminho, passou perto, vendo, compadeceu-se dele. Teve compaixão daquele homem. Colocou-se no lugar dele. Cristo sabia que ia sofrer coisas parecidas. Cristo sabia que ia ter que carregar uma cruz. Cristo sabia que iam colocar cravos em suas mãos e seus pés, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, chicotear o seu corpo, abrir chagas nas suas costas. Cristo sabia que iam fazer isso com ele. E Cristo olha então aquele homem e fala: eu entendo a sua dor, eu sei o que você está passando, eu entendo a sua agonia, eu entendo a sua angústia. Vocês não têm um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da sua fraqueza. Eu sei que isso aqui aconteceu porque você saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Eu sei disso, mas eu não vou lançar isso no seu rosto, eu vou cuidar de você. E olha só que versículo interessante e lindo, que é o 34. E chegando-se, chegou a ele, foi até ele. Não ficou com nojo, com medo de contaminar-se. Priorizou totalmente a misericórdia e a compaixão. E aqui é o serviço piedoso. Foi ativamente fazer algo. Chegou nele. E aqui diz: pensou-lhe os ferimentos. A melhor forma de cuidar de você. Qual que é o melhor jeito de cuidar de você? Qual que é a melhor maneira de amenizar a dor que você está sofrendo agora? De estancar essa hemorragia que você está?
Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer com você? Individualmente. Deus trata cada um de nós individualmente, por isso pensou-lhe. O que é um bálsamo para você pode não servir para mim. Para mim é outro, para o irmão é outro, para a irmã é outro, e assim vai. E Cristo, ele vai individualmente na dor daquele homem que aquele homem tinha sofrido. Além de perder os seus bens, sofreu uma agressão, foi-lhe tirado o direito de ter o que ele tinha, foi espancado fisicamente, estava agora à margem de um caminho. Mas Jesus veio porque veio definitivamente para se achegar a ele e pensou-lhe as suas feridas. E Jesus decidiu aplicar óleo e vinho sobre aquele homem. O óleo representa o Espírito Santo. Eu vou te dar luz. Vou te dar luz para que você não faça mais isso de sair de Jerusalém e ir para Jericó. Porque sem a luz de Cristo, esse homem poderia fazer isso outra vez. Enquanto estivesse doente, talvez ele falasse: eu nunca mais vou descer de Jerusalém para Jericó. Depois que ele estivesse bom e refeito, ele falou: acho que eu vou de novo, viu? Porque o ser humano é assim. Então ele pega e aplica óleo, que é o Espírito Santo, para que esse homem tenha luz e seja governado agora de fato pelo Santo. E aplicou-lhe vinho, que é alegria. Também vemos aqui verso 34, né? E colocando sobre o seu próprio animal, o levou para a hospedaria e tratou dele. O que quer dizer isso? O próprio Cristo pegou aquele homem. Não é que aquele samaritano cuidou dele ali na beira do caminho e falou assim: olha, tem uma hospedaria lá, viu? A hora que você melhorar, aí já passei óleo e vinho em você. A hora que você melhorar, tem uma hospedaria ali. Não foi isso que Cristo fez. Cristo pegou aquele homem e o conduziu até a hospedaria. E a hospedaria, irmãos, aqui para nós vai representar a igreja. Vai representar a igreja. Cristo pegou aquele homem que estava à beira do caminho e o levou para a hospedaria e tratou dele. O próprio Cristo veio buscar o que se perdeu, saiu de Jerusalém e declinou para Jericó. E sofreu todas as consequências desse ato. E estava ali sujo e quase morto. Cristo vem, porque está no seu próprio caminho. Vem definitivamente para aquele homem, se achega a ele, derrama o seu Santo Espírito, traz alegria para aquele homem, o conforto, o consolo para ele. Pega aquele homem nos braços, coloca sobre o seu próprio animal, ou seja, carrega aquele homem, leva aquele homem até a hospedaria, que é um lugar seguro, que é uma igreja, e lá trata dele. O próprio Cristo trata dele ali, como Cristo está tratando de nós aqui. O próprio Cristo um dia nos pegou como estávamos e nos trouxe até aqui e cuida de nós aqui. E que grande ingratidão seria nós voltarmos, querer descer de novo para Jerusalém quando nós começarmos a melhorar. E aí então, verso 35, no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Ou seja, o próprio Cristo mantém aquela igreja ali. Ele entrega as suas dádivas, os seus talentos, os seus recursos, para que a igreja cuide daquela pessoa. E prometeu voltar. E diz aqui, quando este homem cuida deste homem, essa é a ordem para a igreja. É por isso que a igreja, ela tem que cuidar das pessoas e não usufruir das pessoas. Não explorar as pessoas. Não enganar as pessoas para que as cadeiras, os bancos estejam todos cheios. Não importa, a verdade a todo custo. Compra a verdade e não a venda. É inegociável. Aqueles que Cristo trouxer, nós vamos cuidar deles. Porque o próprio Cristo já nos deu dádivas, talentos e recursos para cuidar dessas pessoas. E olha só, promete voltar, cuida desse homem, verso 35. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Não se preocupe, se ele te der muito trabalho,
Se o trabalho que ele der for maior do que você, não se preocupe, mesmo assim, cuida dele, porque eu fui lá buscar ele. Ele é precioso para mim. Eu fui lá e busquei ele, eu tratei ele. Vai cuidando dele aqui. Você já tem as dádivas que eu te concedi. E se ele te der trabalho a mais, não se preocupe, que quando eu voltar eu vou te indenizar, ou seja, nós temos o nosso galardão. Nada que nós fizermos será em vão. Nós temos o nosso galardão. E aí então Jesus, no verso 36, ele pergunta para aquele intérprete da lei, que era aquele homem que queria primeiro colocar Jesus à prova. Quando ele viu que não deu certo, ele quis justificar-se diante de Jesus, também não deu certo, porque eu imagino Jesus contando isso aqui e o Espírito Santo iluminando o coração daquele homem, enquanto eles estão ouvindo isso. E aí então, verso 37, verso 36, Jesus pergunta: quantos 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E Jesus responde o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus diz: então vai e procede tu de igual modo. O que quer dizer isso? É o que eu sempre falo, Jesus não era um teórico, ele era prático. Então Jesus veio e ensinou na prática o que nós devemos fazer. Quem era o próximo daquele homem? O samaritano que teve misericórdia. O próprio Deus, que se esvaziou da glória de Deus e que veio aqui buscar. Vá e faça a mesma coisa. Você sabe o caminho. Você sabe onde está a hospedaria. Você sabe que existe óleo e vinho em fartura para cuidar de todos aqueles que você achar pelo meio do caminho e que estejam quase mortos. Você sabe disso. Mas você também sabe que existe o desejo pessoal de sair de Jerusalém para Jericó. Aí é com você, é uma escolha tua. Você sabe que existe o desejo provocado ou pelos seus próprios apelos, ou pela família, ou pela sociedade, pelo mundo. Mas existe uma força, um apelo para você sair de Jerusalém e ir para Jericó e declinar. Você sabe disso. Mas você também sabe que existem salteadores à beira do caminho. Você sabe disso. E você também sabe que existe a falsa religião. A religião da fachada, que negocia a verdade. Você sabe. E você sabe que existe hospedaria, que existe o bom samaritano que veio resgatar aquela pessoa. Então, irmãos, vou parar por aqui, mas que fique para a nossa reflexão. Primeiro, uma gratidão muito grande por Cristo, porque nós éramos aquele homem na beira do caminho, porque um dia nós decidimos sair de Jerusalém e fomos para Jericó. E os salteadores, como acontece com todos, nos pegaram no caminho. Mas Cristo veio, ele não estava lá casualmente, ele veio porque era o seu caminho. Nos pegou nos braços e nos trouxe a uma hospedaria. Hoje, nós somos a hospedaria. Então nós temos 2 pensamentos. O primeiro é a gratidão por Cristo. O segundo, não posso cair na besteira de sair de Jerusalém de novo e ir para Jericó. Não posso fazer isso. Porque as ilusões tentam me enganar. Mas aquele que veio me buscar e me buscou um dia, ele me mostrou o que acontece nesse caminho. Que o Senhor Deus complete em nossos corações com a sua graça e a sua misericórdia. Vamos louvar a Deus com o Salmo 46 em resposta a esse sermão. Refúgio
jabalém no seio do mar. Ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes estremeçam com fúria total. No rio a cidade do Senhor vem alegrar, o santuário das moradas do mais alto ser. E no seu meio Deus está, jamais se abalará. Ajuda, pois Deus livrará desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é o Deus de Israel. Ó, vinde contemplar as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou na terra o nosso Deus. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebre, a lança despedaçará. Os carros todos desfará, no fogo incendiar. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é o Deus de Israel. Quero convidar a Santa Amada Igreja para professarmos a nossa fé através do credo apostólico. A nossa fé cristã. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quero convidar a Santa Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Então estará encerrado esse culto de hoje. Após a bênção, apenas alguns avisos. Oremos. Pai Santo e Eterno, nós te glorificamos, Senhor. E te agradecemos, Deus, porque são muitos os perigos espirituais, Senhor, que vivemos neste mundo. A falsa religião, Deus, o engano, Deus, que muitas vezes nós caímos pelos nossos próprios desejos, o apelo da sociedade, a pressão da família, a pressão de amigos. Muitas coisas, Deus, podem nos levar a deixarmos Jerusalém e começarmos a descer para Jericó. Mas o Senhor é tão perfeito, tão grande, que o Senhor nos adverte, nos alerta, nos ensina e nos mostra essa realidade. Se o Senhor não nos mostrasse, nós facilmente sairíamos de Jerusalém e desceríamos para Jericó. Onde existem os salteadores, onde existe a falsa religião, as falsas crenças. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pelas suas misericórdias, o Senhor enviou Cristo, que desceu para nos buscar, cuidou de nós, ainda cuida, e nos trouxe para um lugar seguro, lugar de segurança, onde temos a herança das suas promessas, os seus cuidados sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. E nós te agradecemos muito, Deus, porque o Senhor de fato é um Deus de amor. Peço que o Senhor nos despeça em segurança, que tenhamos um domingo de paz na presença dos nossos familiares, que possamos descansar a Deus. Permita também, Senhor, que possamos vencer essa semana. Abençoe, Deus, aqueles que não vieram hoje, onde quer que estejam, que a sua graça possa alcançá-los, Deus. Se houver algum problema, entra com a tua solução. Aqueles que estão enfermos no nosso meio, pedimos os seus cuidados, pedimos pela irmã Célia, Deus, que o Senhor cuide dela. A cirurgia está marcada, Deus, que o Senhor possa ser o Senhor mesmo, o médico dela, Deus. Que o Senhor possa mostrar para os médicos, conduzir, cuidar, tocar as mãos daqueles profissionais, e que tudo possa correr bem, que ela possa se recuperar bem e ficar bem. E pedimos também que o Senhor abençoe, Deus, os nossos projetos de igreja, que o Senhor dê crescimento a esta igreja, se for assim da tua vontade. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra. Estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. E glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Encerrado, irmãos. Deus abençoe a todos. Você pode tirar aqui para mim, por favor? Tira aqui para mim.